Pega a sua Bíblia, abra comigo em Colossenses, capítulo de número 1. Obrigado. Colossenses, capítulo de número 1. Nós vamos começar hoje uma série de mensagens. E é uma série um pouco diferente daquilo que geralmente nós temos feito aqui na nossa igreja. Geralmente nós fazemos algum tipo de série com um tema específico, a gente vai falando sobre aqueles temas, mas hoje nós vamos iniciar uma nova série de mensagens, onde nós vamos iniciar um livro da Bíblia e vamos terminá-lo aqui fazendo mensagens sobre ele, versículo a versículo, até o final da carta aqui, no caso de Colossenses, que nós escolhemos. Então eu quero motivar você a, durante essa semana, pegue esse livro e leia. Em 20 minutos tem apenas 4 capítulos. Eu tenho certeza que durante esse tempo da semana você separa um minutinho para ler essa carta. Você vai crescer como servo de Deus, como alguém que conhece a Cristo. E aí todos os domingos nós estaremos falando sobre alguns versículos dessa carta. Então hoje nós vamos iniciá-la e nós vamos ler o versículo número 1 ao 8. E eu quero te motivar a orar por isso, orar por essa série, onde nós estaremos estudando esse livro, e eu quero que ele te ajude a crescer como um homem, como uma mulher, como um filho de Deus, como um cristão na sua fé. Quero te convidar a ficar de pé em reverência à palavra do Senhor, e nós vamos ler então Colossenses capítulo de número 1, versículos de número 1 ao 8. Olha só o que diz aí a santa e amada palavra de Deus. Diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo, que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai. Versículo 3: Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade, segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Até aí, vamos orar. Você pode colocar sua Bíblia no banco. Ó Pai, nós te louvamos, nós agradecemos por tamanho amor e graça, por esse tempo precioso que estamos aqui reunidos como igreja, como família, e pedimos para que o Senhor nos direcione, para que o Senhor fale ao nosso coração, nos ensine, nos inspire, também nos corrija, Jesus, e faça com que possamos ser como uma semente que está pronta para dar o seu fruto, uma terra que está pronta para receber uma semente. Senhor Deus, eu sei que de mim mesmo não tenho nada a oferecer, mas eu venho hoje aqui firmado, alicerçado em Tua graça. Por isso fala conosco, nos direciona e nos abençoa essa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode sentar no seu lugar, em nome de Jesus. Outro dia eu estava assistindo um filme, talvez você o conheça, né? Quando nós temos filhos, a gente vai assistindo filmes e às vezes a gente assiste vários filmes repetidos. E um dos filmes que eu vi nos últimos dias com os meus filhotes foi Madagascar. E ali, naquele filme que a gente estava vendo, tem os personagens, e você tem o Alex, que é o leão do Madagascar, e você tem o Marty, que é a zebrinha. Em determinado momento houve um problema entre o Marty e o Alex, e aí tinha uma manada, assim, muitas zebrinhas, e o Alex está lá de frente com aquelas zebras. Ele está meio que pedindo desculpas para o Marty. Ele está falando: poxa Marty, eu não fui um amigo legal, eu não fui um cara bacana com você, mas eu quero hoje pedir desculpas, eu gostaria muito que você fosse o meu amigo. Em determinado momento do bate-papo ali, onde aparentemente o Alex não conseguia identificar quem era o Marty, afinal de contas haviam muitas zebrinhas ali, ele diz assim: eu achei você. Eu achei você porque enquanto todas essas zebrinhas aqui são brancas com as listras pretas, você é preta com as listras brancas, né? Tudo é uma questão de perspectiva muitas vezes. Para você talvez a zebrinha seja branca com listras pretas, ou talvez ela seja preta com listras brancas, mas há uma questão de perspectiva que cada um de nós tem a respeito das coisas.
De igual modo, existem perspectivas diferentes sobre a mesma coisa. E nessa carta aqui, o apóstolo Paulo está ajudando a gente a ter uma perspectiva correta sobre diversas questões da vida cristã. Hernandes Dias Lopes, por exemplo, vai dizer para a gente que essa carta tem dois objetivos principais. Primeiro, elogiar os cristãos pelo seu crescimento espiritual, os cristãos da igreja de Colosso, que era a cidade para a qual Paulo estava escrevendo essa carta. E o segundo objetivo era alertar esses mesmos cristãos sobre os perigos das heresias. Heresias eram mentiras que eram contadas e que iam chegando, falsas ideias que estavam sendo ensinadas ao povo daquela igreja. E essas falsas ideias iam afastando aqueles irmãos da presença de Cristo. Mas, no início da carta aqui, Paulo então ele começa a ajudar a gente a ter uma perspectiva correta sobre algumas coisas. E o meu objetivo hoje é ajudar você a ter uma perspectiva correta sobre algumas coisas muito importantes na vida cristã. Primeira delas, o homem de Deus, a igreja e o evangelho. E se a gente fosse então resumir a mensagem de hoje, eu resumiria dizendo que o homem de Deus ama a igreja vive o evangelho e o evangelho transforma o homem. São essas três verdades que nós vamos falar hoje. Se você está anotando aí, a gente vai falar sobre homens de Deus amam a igreja vive o evangelho e o evangelho transforma o homem. E a primeira coisa que nós percebemos aqui é que os homens de Deus, eles amam a igreja. E nós precisamos também amar a igreja. Veja o versículo de número 1. Olha o que diz, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, até aí. Paulo ele vai iniciar essa carta aqui se apresentando. Ele vai falar para os leitores dele quem é que está escrevendo aquela carta. E ele nessa apresentação ele vai falar também um pouco sobre algumas informações ao seu respeito. Com certeza você lembra da época em que você estava na escola e que você precisava, antes de qualquer coisa, fazer o cabeçalho, não é isso? A gente fazia o cabeçalho antes de começar tudo, e no cabeçalho tinha algumas informações importantes a respeito de quem era aquele caderno. Tinha o nome do aluno, o nome da professora, a data, e é mais ou menos isso que o apóstolo Paulo está fazendo aqui. Ele está falando sobre algumas informações, se apresentando, e aí nós enxergamos na apresentação do apóstolo que ele faz nessa carta, nós conseguimos enxergar um homem de Deus, e naquilo que ele faz, nós vemos o seu amor para a igreja. Então, na apresentação de Paulo, no que ele fala sobre si mesmo, nós enxergamos o homem de Deus, e naquilo que ele faz, nós enxergamos o amor pela igreja. Nós vemos, por exemplo, Paulo como homem de Deus, no verso 1, quando ele se chama de Paulo, apóstolo de Cristo Jesus. É assim que ele olha para si mesmo, é assim que ele se enxerga, e é assim que ele se percebe. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus. A palavra apóstolo aqui significa aquele que é enviado, uma espécie de missionário. Mas Werner de Boer, ele afirma que a ideia principal do termo apóstolo aqui é uma autoridade atribuída a alguém por alguém. Sabe quando a mãe chama um filho mais novo e ele diz assim: menino, vai lá e chama seu irmão lá fora e fala para ele entrar agora. E aí o irmão mais novo vai lá e ele vai e chama o irmão mais velho. O irmão mais velho ouve aquele chamado e ele vai entrar, não é por causa do irmão mais novo. Não é por causa que o irmão mais novo está falando, mas é por causa da autoridade que está sobre o irmão mais novo. Ele só vai entrar porque quem mandou aquele cara lá foi a mãe. E ele sabe que se não obedecer àquela pessoa, ele estará não desobedecendo simplesmente aquele menino, ao seu irmão mais novo, mas ele estará desobedecendo a sua mãe. Isso é um apóstolo, é alguém que vem com a autoridade de uma outra pessoa. Russell Shedd, ele diz que apóstolo é um mensageiro autorizado, de maneira que um homem enviado é equivalente àquele que o enviou. Hernandes Dias Lopes complementa essa ideia afirmando que o direito que Paulo tem de falar está no fato de ele ter sido enviado por Jesus para ser um embaixador aos gentios. Então, o homem de Deus é aquela pessoa que desenvolve essa compreensão do chamado e do propósito que ele tem em Deus. Paulo diz: eu sou um apóstolo. De igual modo, você que está aqui, que é um homem, e quando eu digo homem, eu estou falando sobre a humanidade, um homem ou uma mulher de Deus. Você é um homem ou uma mulher de Deus quando entende o propósito e o chamado de Deus para a sua vida. Deus colocou você numa faculdade, numa escola, num PGM, numa igreja, não foi por acaso, mas foi porque existe um propósito
propósito. Deus chamou você com um propósito. E o homem de Deus, ele desenvolve essa compreensão. Você já pensou os porquês? Por que Deus deu a você a família que você tem? Por que te colocou no lugar que você está? Por que Ele chamou você? Qual é o ministério, o propósito, aquilo que Deus quer fazer através de você? Um homem de Deus entende isso. Paulo é um homem de Deus, porque na parte B do verso 1 ele diz: eu sou um apóstolo por vontade de Deus. Isso é muito legal, porque os homens de Deus, eles não abrem espaço para o orgulho próprio ou para a autopromoção. Paulo, ele está numa posição de autoridade, ele é um apóstolo, é como se aquilo que Paulo diz era o próprio Jesus dizendo. Mas Paulo não se coloca numa posição de alguém que é arrogante ou cheio de si, porque o homem de Deus, ele sabe que ele é chamado por Deus não por seus méritos próprios, não por suas qualidades próprias, mas por causa unicamente e exclusivamente da vontade de Deus. É por isso que eu e você estamos aqui. Ou por isso que lideramos um PGM. Sempre que você olhar para a sua capacitação, você vai se achar inferior. Mas quando você entende que foi o próprio Deus que escolheu você, que chamou você para ser um líder, um apóstolo, um homem de Deus, você se enche de coragem e ousadia para enfrentar os desafios. Não é por causa do nosso talento, mas unicamente pelo fato de que Deus nos escolheu e que Deus nos capacitou por meio do seu Espírito. Homens de Deus, eles dão toda a honra e toda a glória ao próprio Deus. É por isso que o apóstolo diz: eu, apóstolo, propósito, chamado, apóstolo por causa de Deus, apóstolo por vontade de Deus. Mas, assim como nós vemos o apóstolo como homem de Deus, nós também conseguimos percebê-lo amando a igreja. Nós falamos que homens de Deus amam a igreja, e vimos dois motivos pelos quais Paulo é um homem de Deus. Mas ele também ama a igreja através daquilo que ele faz. E nós percebemos isso aqui na parte C do versículo 1. Olha só o que ele diz aí: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo. Alguém que ama a igreja, ele está preparado e ele busca honrar aqueles que estão com ele. Paulo faz aqui menção de uma pessoa, de um amigo, um discípulo chamado Timóteo. Quando você vai ver a história ou os termos bíblicos, o que se fala aqui sobre Timóteo é que ele era alguém jovem e que ele era um pouco adoentado, mas Paulo faz questão de citar esse cara aqui nessa carta. Paulo dá honra a ele, honra-o citando nessa carta. Irmãos, e é fundamental nós honrarmos quem está no nosso lado, porque dentro do ambiente da igreja, eu demonstro que a amo quando eu entendo que não há competição entre irmãos em Cristo. Os mais velhos sempre querem promover os mais novos, e os mais novos honram os mais velhos. Vemos o amor de Paulo pela igreja, quando ele, através da forma que ele trata os seus irmãos da igreja de Colosso. Quero que você leia comigo o versículo de número 2. Olha o que ele diz. Ele fala: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, junto com o irmão Timóteo, versículo 2, aos santos e fiéis irmãos em Cristo. Paulo chama aqueles irmãos de duas coisas: santos e fiéis. Paulo demonstra o seu amor para com a igreja pela forma que ele olha para esses irmãos. Irmãos, quando nós amamos, nós sempre buscamos guardar no nosso coração uma imagem positiva daquela pessoa que amamos, não é assim? Você já viu, por exemplo, alguém apaixonado, e você fala assim: cara, toma cuidado com essa pessoa, porque ela é assim, assim, assim. Mas o cara que está amando, o cara que está apaixonado, ele não vê defeito, ele só vê coisa boa, né? Um exemplo muito especial de como o amor faz com que nós sempre guardemos na nossa mente algo bom a respeito do outro é a mãe. Você percebe que a mãe sempre acha o filho lindo e maravilhoso e sempre vai enaltecer as suas qualidades. Olha só esse desenho que ele fez, que incrível. Essa semana ele disse papai. A gente vai sempre enaltecendo as qualidades. Talvez outra pessoa vai olhar e diga assim: nossa, isso é uma coisa que qualquer criança faz, mas para o pai, para a mãe que ama, é algo maravilhoso, porque o amor nos faz perceber principalmente as qualidades. Isso não significa que o filho não tenha defeitos. Isso não significa também que a mãe não saiba e não perceba os defeitos do filho. Significa apenas que ela ama esse filho suficientemente para guardar na memória apenas aquilo que é bom. Amar a igreja significa guardar na mente aquilo que é bom também.
De igual modo, quando olhamos para uma igreja como nós, cheia de pessoas diferentes, haverão sempre falhas e problemas. E muitas vezes nós nos importamos com um cisquinho numa roupa branca, por exemplo, ao invés de pensarmos no que está limpo. E às vezes a gente olha para a igreja sempre pensando no pior, nos problemas, nas falhas, nas dificuldades. Mas alguém que ama a igreja, ele olha pelas qualidades. Ele sabe que tem defeitos e que precisa aprimorar. Tanto é que o apóstolo Paulo vai escrever alguns conselhos para essa carta, a gente vai ler mais à frente. E ele vai corrigir algumas coisas muito importantes. Mas Paulo olha agora e vê coisas positivas, porque quem ama, guarda o que é positivo, amém? O que você está guardando aí da sua igreja? O que você está guardando dos irmãos do seu PGM? Talvez você é alguém que só reclama das coisas ruins que fizeram, das falhas que cometeram, ou você lembra das coisas boas, ou você lembra de quem eles são. E Paulo então ele olha para esses irmãos e ele vê esses caras como santos e fiéis. Paulo consegue ter uma imagem positiva daqueles irmãos, mesmo quando eles tinham dificuldades doutrinárias. E Paulo então os chama de santos, e a palavra santo aqui não fala sobre alguém perfeito que nunca vacila, mas a palavra santo significa alguém que Deus separou para glorificá-lo. E é nesse sentido que nós somos santos na igreja. Quando você olha para o seu pastor, para essa pessoa que está ao seu lado, ela não é santa porque ela é completamente perfeita e não comete nenhum pecado. Ela é santa pelo fato de que Deus a separou para glorificar o nome dele. Algo era considerado santo no Antigo Testamento porque era algo separado para ser usado unicamente no templo. Eram vestes que eram usadas somente pelos sacerdotes, utensílios que eram utilizados somente no templo, ou seja, coisas separadas para a glória de Deus. Alguém santo é alguém separado para Deus. E Paulo está dizendo, vocês são pessoas assim, separadas para Deus. E eu vejo o quanto isso é positivo, e por isso eu amo essa igreja. Mas Paulo também diz que eles são fiéis, e Russell Shedd diz que não há no grego uma distinção entre a quem crê e quem é fiel. A ideia aqui é que à medida que eles creram em Cristo Jesus, que acreditaram em Jesus, eles então se transformaram em pessoas que deixaram as coisas do passado. Elas abandonaram a idolatria e por crer tornaram-se fiéis ao Senhor. E esse é o caminho que nós precisamos fazer como cristãos. Uma vez que cremos em Jesus, abandonamos as coisas do mundo e corremos e vivemos com fé naquele que nos chamou. Mas essas qualidades, elas não se dão apenas por força própria, mas elas se dão por causa da vontade do Senhor em nós. Nós somos santos e fiéis, não porque nos esforçamos simplesmente, mas porque Cristo nos chamou. Ele está tomando a iniciativa de fazer de você alguém santo e fiel. Paulo também ama a igreja à medida que ora e agradece a Deus por ela. Olha só o que diz o versículo de número 3, diz assim: damos sempre graças a Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. Orar é uma ação de cuidado, de carinho, de amor, de se importar. É muito especial quando eu recebo às vezes alguns amigos que me mandam mensagens, e aí PR, essa semana eu estou orando por você. E eu, cara, que legal, que carinho legal. Cara, Deus abençoe sua viagem. Quando eu compartilho com outra pessoa que eu estou orando por ela, eu estou manifestando o meu amor por ela. Muitas vezes nós temos dificuldade de verbalizar o nosso carinho, o nosso amor por alguém, não é verdade? E aí a gente pode fazer isso através de dizer, mano, eu estou orando por você, o que você precisa essa semana? E Paulo demonstra o seu amor pela igreja orando por ela e sendo grato por essa igreja. Quando eu compartilho com alguém que eu estou orando por ele, eu estou verbalizando o meu amor. E mais do que isso, eu também me transformo num exemplo para o outro. Porque ele olha para alguém que está orando por mim e logo ele se sente também motivado a também orar por outra pessoa. Ele segue o exemplo. Orar por alguém, compartilhar com alguém que está orando, manifestar esse carinho e amor, abre o caminho do coração. É muito legal porque você vê Paulo iniciando a carta aqui elogiando. Paulo não perde uma oportunidade de encorajar. Isso também é uma forma de amar a igreja. Não perca uma oportunidade de encorajar a sua igreja, de abençoar.
mas saiba que mesmo quando nós encorajamos, quando nós elogiamos, quando nós oramos, isso abre o coração do outro para que eu tenha liberdade para corrigir também. O amor é uma forma de correção, as duas coisas não se anulam, mas elas se completam. Amar a igreja implica em elogiá-la, em orar por ela, ser grato por ela, para também depois corrigi-la. E a oração de Paulo é uma oração de gratidão, mas não é gratidão simplesmente pela igreja, mas é uma gratidão a Deus, de maneira que a honra e a glória pela conversão e pela transformação daqueles irmãos é a honra e a glória para o Senhor. Porque é o Senhor quem realiza todas e quaisquer transformações na vida desses irmãos. Por isso, quando oramos em gratidão, agradecemos a Deus e não somente as pessoas, porque é Ele quem faz. Um exemplo muito claro de que é Deus quem faz através do Espírito é quando você vai compreender um pouco mais a história da igreja de Colosso. Você sabia que Paulo nem conhecia essa galera, ele nem tinha ido lá. Provavelmente um homem chamado Epáfras, na viagem de Paulo a Éfeso, no tempo que Paulo ficou em Éfeso, ele ouviu o evangelho e ele vai agora para Colosso e ele começa a pregar lá em Colosso, e aí começa a igreja. Essa igreja deu certo, essa igreja cresceu e avançou, ainda que um super apóstolo, ainda que Paulo não estivesse pisado lá. Porque a igreja e o crescimento da mesma não depende de homens especiais, ela depende do Espírito de Deus agindo. E às vezes nós simplesmente colocamos e fazemos questão de que algumas coisas das nossas vidas só vão dar certo se tal pessoa fizer, se tal pessoa orar. Lembre-se que é o Espírito Santo de Deus quem age, e Ele pode agir através de qualquer pessoa, em qualquer lugar. E é por isso que quando nós oramos, nós sabemos que tudo que aconteceu na nossa igreja até hoje, todas as bênçãos, todas as graças, tudo aquilo que houve, não foi por causa de homens especiais, foi por causa do Espírito Santo. E é por isso que quando oramos em gratidão por nossa igreja, nós dizemos: Pai, agradecemos a Ti, porque foi o Senhor quem realizou cada uma das coisas maravilhosas que aconteceram em nosso meio. O trabalho cresceu e prosperou. Por isso, um homem de Deus, ele ama a igreja, orando e sendo grato por ela. O homem de Deus, ele também, a segunda coisa que a gente vai aprender aqui é que o homem de Deus, ele ama a igreja, mas também a igreja vive o evangelho. Amém? Segunda coisa que a gente vai aprender aqui, leia comigo versículos número 3 a 5. Olha só o que diz aí. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. Desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus. Até aí. Irmãos, a gente viu aqui no verso de número 3, Paulo ele está falando que ele ora com gratidão a Deus por causa daquela igreja. E no verso 4, Paulo começa agora a compartilhar os motivos pelos quais ele está orando em gratidão. E nós conseguimos notar uma igreja que vive o evangelho através dos 3 motivos que Paulo lista aqui, que são 3 coisas: fé, amor e esperança. Esses são os motivos que Paulo vai citar aqui. Ele vai falar sobre uma fé em Cristo, sobre o amor aos irmãos e a esperança no futuro. Irmãos, se a fé de algum modo nos lembra do passado, no sentido de que a fé nos lembra daquele dia em que recebemos a Jesus, de que o aceitamos como nosso único e suficiente Salvador, nos lembra daquele dia em que o Espírito Santo abriu os nossos olhos para que nós pudéssemos crer em Cristo. O amor, por outro lado, nos aponta o presente, no sentido em que nós devemos agora, uma vez que cremos em Cristo, manifestar o nosso amor para com as pessoas que estão ao nosso redor. E a esperança nos aponta, por outro lado, para o futuro, sobre aquilo que Cristo nos dará. Hernandes Dias Lopes afirma que fé e o amor são os 2 aspectos da vida cristã. Ninguém pode se considerar um cristão se não crer em Cristo e se não amar os irmãos. Irmãos, a fé em Cristo é aquilo que vai impulsionar você a amar. Uma vez que você crê em Jesus Cristo, você começa a caminhar com Ele e aprender com Ele, você se sente agora encorajado e impulsionado a amar os irmãos que estão ao seu lado. E assim como a fé em Cristo impulsiona você a amar,
Todo o nosso amor também comprova a fé que temos. Então, olha só, as coisas se harmonizam e se combinam. A fé me leva a amar, assim como o amor comprova a fé que eu tenho em Cristo Jesus. Hernandes Dias Lopes, ele complementa afirmando: assim como a fé é o que me conecta com Deus, o amor é o que me conecta com os outros irmãos. Olha só, uma fé desprovida de amor, ela é falsa e vazia. Alguém que diz que ama ao Senhor, mas não ama ao seu irmão. E note as implicações disso. Dizer que cremos a Jesus, mas não perdoar. Dizer que cremos em Jesus, mas não manifestar um amor prático para com os nossos irmãos, simboliza que provavelmente a nossa fé é vazia. Lembre-se do que Tiago diz, ele diz que a fé sem obras é morta. Por outro lado, do mesmo modo, ter amor sem fé é inútil. Você vai lembrar do apóstolo Paulo quando ele diz que eu posso fazer o que for, eu posso dar o meu corpo, eu posso entregar todos os meus bens aos pobres, e eu posso dar o meu corpo para ser queimado, eu posso ter conhecimentos espirituais incríveis, falando até a língua dos anjos. Se eu não tiver amor, eu sou como um sino que não funciona, eu sou inútil. Porque a grande questão é que nós somos chamados para amar, mas nós somos chamados para crer em Cristo Jesus. A igreja precisa de fé em Jesus e amor uns para com os outros. Por isso a igreja é o lugar onde nós nos relacionamos, onde nós perdoamos, onde nós precisamos estar juntos, porque é aqui que nós praticamos o amor. Mas ele também nos mostra que a esperança em Cristo é o que vai impulsionar a gente a vencer os obstáculos e perseverar, manifestando a nossa fé e o nosso amor. Você pode ler aí comigo? Ele diz: por causa da esperança que vos está preservada nos céus. Ele vai dizer: olha, desde que a gente ouviu sobre a fé de vocês em Cristo, e desde que a gente ouviu sobre o amor que vocês têm para com os santos, e esse amor é consequência da esperança que está preservada em Cristo, de maneira que a esperança naquilo que Jesus vai fazer com a gente é o que nos motiva a vencer os obstáculos da fé e do amor. Nem sempre é fácil amar, não é verdade? Porque amar implica em deixar o egoísmo, o orgulho de lado, e muitas vezes abrir mão daquilo que nós queremos para fazer a vontade do outro. E não é fácil isso. Nem sempre é fácil fazer isso no nosso casamento, nos nossos relacionamentos, quando há uma discussão sobre o que vai acontecer, se é a minha vontade ou a vontade do outro. Mas é justamente a esperança que motiva a gente a vencer esses desafios. Hernandes Dias Lopes, ele diz o seguinte: olha, a esperança produz na alma do cristão a doce esperança do porvir, que o anima a lutar e a renunciar às aparentes vantagens desse mundo. Em 1 Coríntios 15, 19, nós temos o apóstolo dizendo: se nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos mais infelizes de todos os homens. A nossa esperança está em Jesus, de que Ele tem algo separado e guardado para nós, e nós sabemos que todas as dificuldades, todas as tristezas, as adversidades desse mundo não podem se comparar àquilo que Deus tem para nós. A esperança cristã é a certeza de que, por mais que a gente possa enfrentar dificuldades, dores, espinhos, o caminho de Deus é o melhor para nós, porque apenas caminhando com Deus, nós alcançaremos a alegria eterna. Mesmo diante da dor, a esperança nos motiva. George Barlow, ele nos ajuda a compreender duas características importantes da esperança. Ele afirma primeiro que a esperança ela é algo futuro. Você lê no versículo de número 6, por exemplo, versículo de número 5, ele diz: por causa da esperança que vos está preservada nos céus. A esperança ela está preservada onde? No céu. Ela é algo celestial, é algo que acontecerá no futuro. Essa esperança é algo que vai se concretizar no futuro, mas ela também é segura, porque o apóstolo diz que ela está preservada nos céus, de maneira que ninguém pode tirar a nossa esperança. Não há alguém que pode ir lá e roubá-la, não há alguém que pode ir lá e arrancá-la de nós. Aquele que veio e se entregou na cruz, ele também cumprirá
cada uma de suas promessas para nós. E essa é a esperança que nos motiva a agir com fé e amor. Sempre que você se sentir desmotivado, entristecido, sempre que for difícil manifestar fé e amor, lembre-se daquilo que Cristo fará. Lembre-se daquilo que Cristo já fez e lembre-se da eternidade com o Pai. É a nossa esperança. Última coisa que nós aprendemos aqui para a gente encerrar é que o Evangelho transforma o homem. Nós vimos então que o homem de Deus, ele ama a igreja. Nós vimos que a igreja vive o Evangelho na medida em que manifesta fé, amor e esperança. E por último, o Evangelho, ele transforma o homem. Olha o que diz o versículo de número 6 a 8, diz assim: e que chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo frutos e crescendo. Tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade, segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, qual também nos revelou no vosso amor nos relatou no vosso amor no Espírito. Nos versos 3 a 5, Paulo ele fala sobre... Desculpa, vou abaixar aqui meu esboço. A gente percebeu aqui que nos versos de número 3 a 5, Paulo ele vai falar de sua gratidão pela fé, o amor e a esperança de seus irmãos. E esses três elementos são resultado de uma resposta positiva ao Evangelho. Ou seja, manifestar a fé, o amor e a esperança acontece à medida que você responde positivamente o Evangelho. E então no versículo de número 6, Paulo diz que chegou até vocês. Paulo está se referindo ao Evangelho aí. Ele está dizendo, o Evangelho chegou a vocês. E aí ele vai complementar essa ideia afirmando que o Evangelho estava fazendo duas coisas: produzindo frutos e crescendo. O que acontece é que os próprios irmãos de Colosso, eles eram o maior exemplo de como o Evangelho pode transformar um homem. Aquelas pessoas que eram idólatras, que eram escravos do império das trevas, Paulo fala isso em Colossenses 1,13, ele diz, olha, nós estávamos aprisionados, éramos escravos do império das trevas, mas Cristo nos transportou para o reino do Filho do seu amor, e essas pessoas que eram assim escravizadas, agora elas caminham em fidelidade. Lembre-se que o apóstolo os chamou de fiéis, eles caminham agora em santidade, eles caminham em amor uns para com os outros, porque o Evangelho é a chave para as maiores mudanças que você precisa na sua vida. Note aqui que Paulo está dizendo, olha, esse Evangelho, ele produziu frutos na vida de vocês. Isso é verdade. O que são frutos? São consequências, são transformações, são mudanças. Nós vemos a Bíblia falando sobre aquele que caminha com Deus, ele vai produzir frutos dignos de arrependimento, ou seja, ele vai ter um testemunho que está de acordo com alguém que de fato se arrependeu de seu pecado. Por isso o Evangelho, ele é agora a chave para as maiores mudanças que precisam acontecer na sua vida. De repente existem áreas que precisam mudar na sua vida, áreas no seu comportamento, áreas nos seus relacionamentos, nas suas ações, e o Evangelho sendo aplicado de forma simples e prática na sua vida, ele começa a mudar cada uma dessas coisas, porque o Evangelho ele vai gerando o temor no nosso coração. O que é o Evangelho? O Evangelho é a boa notícia. Uma notícia boa, a notícia de que ainda que você seja um pecador, Cristo morreu na cruz por você e agora Ele te enche do Espírito Santo para que você consiga viver uma vida de forma correta. Isso é o Evangelho, e o Evangelho então ele nos transforma constantemente. Nós não podemos viver com base nas nossas emoções. Nós precisamos nos entregar ao Evangelho, e então Ele vai dar a você, Ele vai capacitar você a dar frutos dignos de arrependimento, frutos que demonstrem que você de fato conhece a Jesus, caminhou com Ele, e que você o tem como Senhor da sua vida. Paulo, ele era um exemplo de alguém que foi transformado pelo Evangelho. Paulo era um perseguidor dos cristãos, e ele foi transformado para alguém que agora compartilha o Evangelho. Porque o Evangelho não somente ele produz frutos na gente, mas ele também começa a crescer em nós.
Paulo, ele agora é alguém que não apenas foi transformado, mas ele compartilha esse evangelho com outras pessoas. Epáfras também, você lê no versículo número 7, ele também foi alcançado pelo evangelho e agora ele começa a compartilhar o evangelho. Porque o evangelho transforma um homem em um canal de propagação do próprio evangelho. É isso que ele faz. Quando você conhece a Jesus, você é a maior propaganda sobre ele. Sabe por quê? Por causa que o teu testemunho começa a mudar. E aí você começa a ser agora a propaganda daquilo que Jesus faz na vida de alguém. Você começa a ser a propaganda também na medida que você compartilha o que aconteceu com você. Alguém olha e diz: cara, eu lembro da sua vida, como é que você era, e olha como é que você está agora. Alguém calmo, alguém, sabe, amoroso, generoso. Eu lembro como é que você era egoísta, só pensava em si mesmo, e agora você pensa em ser generoso e abençoar pessoas. E você então pode falar e compartilhar o que Jesus fez na sua vida. Por isso o evangelho, à medida que ele transforma a gente, ele também nos transforma em propagadores desse mesmo evangelho que nos transformou. Foi isso que aconteceu com Paulo, foi isso que aconteceu com Epáfras, e é por isso que Paulo está dizendo aqui para esses irmãos: olha, o evangelho que chegou em vocês, ele gerou frutos, e vocês continuam crescendo nele, porque Deus sempre tem mais para aquele homem, para aquela mulher que deseja mais. Deus tem mais para você, Ele pode transformar a tua vida, Ele pode fazer você ir mais além, cada vez que você se entregar mais e mais e mais a Ele, porque o evangelho transforma um homem comum em um propagador do evangelho. Por isso eu quero concluir fazendo 3 perguntas para você. Como homem ou como mulher de Deus, você tem amado a igreja? Você tem honrado os seus irmãos? Você tem orado por eles? Você tem sido grato a Deus pela igreja que Ele deu a você? Você tem conseguido notar as coisas boas que Deus está fazendo? Você é alguém que só vê os pontos negativos da igreja. Como homem de Deus, você tem amado a igreja? Você tem sido um homem de Deus na medida em que entendeu o chamado de Deus para a tua vida? Segunda pergunta: como igreja você tem vivido o evangelho de Cristo? Como igreja que você é e que está aqui, você tem vivido com fé? Você tem colocado a sua esperança em Jesus? Você tem manifestado o seu amor para com os irmãos ao seu redor? Você tem confiado na esperança daquilo que Cristo fará no futuro? E por último, o evangelho tem te transformado a ponto de você dar frutos e contribuir para o avanço dele? Você tem notado que o evangelho tem mudado a tua vida? Porque se algo não está mudando, tem algum problema. Se alguma coisa não está sendo chacoalhada na gente, tem algum problema. E nós precisamos dizer: Pai, eu quero ser transformado, eu quero ser mudado, eu quero ser alcançado por Ti. E hoje eu quero então orar com você, convidando você para ter uma nova perspectiva sobre Deus. Não se trata apenas de olhar para o mesmo ângulo, mas se trata de ter uma nova perspectiva a respeito de alguém que ama a igreja, daquilo que significa viver o evangelho como a igreja e daquilo que significa amarmos ao Senhor de todo o nosso coração, daquilo que significa sermos transformados pelo evangelho. Fica de pé no teu lugar, vamos orar em nome de Jesus. Quais são as coisas na sua vida que você precisa entregar a Jesus hoje? Quais são as coisas que você gostaria de colocar diante do evangelho de Cristo Jesus para que Ele mudasse, para que Ele transformasse? Talvez a tua fé tenha esmorecido, ou a maneira como você tem amado as pessoas tem esmorecido, mas hoje nós podemos olhar com esperança para o Senhor Jesus. Será que você tem amado a igreja como um homem de Deus? E hoje é tempo, é uma noite para receber uma nova perspectiva em Cristo. Receber amor pela igreja, orar por essa igreja, enxergá-la como santos e fiéis. Não porque são perfeitos ou porque não têm dificuldades, mas porque nós entendemos que foi Cristo quem os escolheu. E por isso amamos e oramos com gratidão a Deus por nossa igreja.
quero motivar você agora a orar e se colocar diante de Deus. É tempo de colocar a tua vida diante do Pai. É tempo de pedir para que o Evangelho volte a fazer sentido no teu coração e volte a fazer as transformações que você precisa. Diga: Espírito Santo de Deus, fala agora ao meu coração. Enche o meu coração com o teu Espírito. Enche-me com a tua paz. Ó Pai, nós queremos olhar com esperança para aquilo que o Senhor fará. Nós queremos amar a tua igreja, Jesus. Nós queremos nos tornar homens e mulheres de Deus. Ó Pai, nós queremos ser transformados a ponto de sermos a maior propaganda de quem o Senhor é. Ó Pai, que os nossos lábios possam proclamar quem o Senhor é. Talvez faz tempo que você não seja a maior propaganda daquilo que Jesus tem feito. Talvez já faz um tempo que você, ao invés de ser uma propaganda, é uma vergonha, mas hoje Ele pode transformar a tua história. Ele pode renovar a tua força. Ele pode renovar o teu compromisso com o Pai, com Deus. É isso que, ó Pai, nós pedimos para que o Senhor faça isso na minha vida hoje. Que o Senhor me faça ser alguém cheio de Ti, para glorificar o Teu nome. Ó Deus, nós queremos entregar a Ti tudo que somos, tudo que temos, e pedimos para que o Senhor hoje fale ao nosso coração, nos encha com o Teu Espírito Santo, ajuda-nos a amar a nossa igreja, ajuda-nos, ó Pai, a frutificar como filhos Teus, ajuda-nos a vivermos o Evangelho de tal maneira que ele gere transformações sobrenaturais em cada um de nós. Nos dá uma nova perspectiva, Jesus, uma perspectiva de quem o Senhor é, de quem nós somos. E ó Deus, nós concluímos essa oração como o apóstolo Paulo que diz e que chama o próprio Deus de Pai. E é assim que nós concluímos a nossa oração, dizendo: ó Deus, Tu és o nosso Pai. E Tu és porque Jesus um dia nos adotou através do Seu sacrifício na cruz. Ele nos comprou naquela cruz e Ele nos fez irmãos. Ó Deus, obrigado pela salvação que encontramos na cruz. Obrigado porque sempre que nós confessamos o nosso pecado, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. Por isso, Pai, nós somos uma igreja perdoada. Tome posse do perdão do Senhor Jesus, uma vez que a fé e arrependimento sobre o teu coração se manifesta, então o perdão do alto. Não somos mais escravos do pecado desse mundo, mas somos servos Teus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem feito, por Tua palavra e por tudo aquilo que o Senhor é em nós. Ajuda-nos a sermos transformados pelo Evangelho e a vivermos como propagadores daquilo que o Senhor deseja realizar sobre essa terra, em nome de Jesus. Amém e amém.